Olá, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar mais uma aula de hoje do nosso canal Conexão Espiritual. Vou deixar aqui a cadeira um pouco de lado e eu quero fazer a você, minha amiga, meu amigo, muito bem-vindos à aula de hoje. Nós hoje iremos falar sobre a aula 32 do curso Princípios do Evangelho. E olha, a galera gosta de falar sobre esse tema. Então vem comigo, vamos embora. Vamos destrinchar a aula de hoje de dízimos e ofertas. É isso aí, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos novamente. Como já falei para você, você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos tratar um assunto muito bom de se falar. Algumas pessoas não gostam de falar sobre esse tema, porém é um tema que me agrada falar porque não é um tema financeiro, mas é um tema espiritual. Antes de passarmos à aula número 32, quero falar para você que se você não é membro, não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, do nosso tipo de mensagem que a gente traz aqui, nesse momento nós estamos falando sobre o curso de Princípios do Evangelho. Serão 47 aulas. Esta é a aula número 32. Ainda faltam 15 aulas para acabar o curso. Depois disso teremos várias outras mensagens bem especiais. Então, se você gosta do nosso conteúdo, venha fazer parte, se inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário, que é muito importante, e também compartilhando as nossas aulas com os membros novos da igreja, os visitantes, ou aquela pessoa que está conhecendo o Evangelho, está com os missionários e tem algumas dúvidas, então manda esses vídeos para esta pessoa. Tá já? É isso aí. E não podemos deixar de falar também que no vídeo anterior, na aula anterior, aula número 31, nós falamos sobre a honestidade. Eu vou deixar no card aqui, eu sempre falo isso, se você não estiver encontrando o card aqui é porque eu ainda não editei essa parte final do vídeo, mas quando estiver bem editada, aqui terá um card falando sobre a aula anterior, que é justamente a aula da honestidade, onde nós devemos ser honestos em todas as coisas, pensamentos, palavras e obras. Tá bom? Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, é só acessar aqui a aula no card. E a aula 32, vamos começar agora. Muita gente gosta desse tema, não é? Muita gente tem medo, às vezes, de falar sobre esse tema, e muita gente deixa de frequentar a igreja, ou algumas igrejas, por conta justamente de mexer no bolso. Sem aquele ditado, né? Quer ver se alguém passa a obedecer ou não? Mexe no bolso. Alguém cometeu uma infração no trabalho, tome multa. Alguém está dirigindo sem cinto, aí leva uma multa, ele passa a andar com cinto de segurança no carro. Alguém está pilotando uma moto sem capacete, foi multado por conta disso, nunca mais ele anda sem capacete, porque ele vai lembrar, doeu no bolso dele, e por isso ele não deixa mais de cumprir com as leis, né, as leis de trânsito e tudo mais. Então, muita gente também na igreja gosta muito da igreja, gosta muito de frequentar, as pessoas são ótimas, são maravilhosas, as mensagens são edificantes, né, os testemunhos são incríveis, mas quando chega na hora de colocar a mão no bolso, deixa eu ver se dá para vocês verem meu bolso aqui, quando chega a hora de colocar a mão no bolso, aí a pessoa dá uma tremida, né, dá uma tremedeira e diz, ih, rapaz, então já está pensando em dinheiro e tudo mais, então não é muito para mim não. Nós vamos falar sobre o que é o dízimo, afinal de contas, né? E as ofertas também. Sobre ofertas, eu falei um pouco sobre a oferta de jejum, também no curso aqui de Princípios do Evangelho. Deixa eu ver qual foi a aula. Foi na aula número 25, nós falamos sobre o jejum e a oferta de jejum. Porém, nós vamos falar agora sobre o dízimo e ofertas. Na igreja não existe apenas oferta de jejum e dízimo. Os membros que desejarem poderão contribuir com a igreja ou fortalecer o trabalho da igreja também através de outras ofertas. Vou explicar para você agora. Vejam bem, na aula anterior nós falamos sobre a honestidade. Não é que nós devemos ser honestos porque a honestidade nos aproxima mais de Deus, e é uma verdade. Nós também falamos anteriormente sobre a lei da caridade, praticar a caridade também, na aula número 30, também nos aproxima de Deus.
Falamos sobre a lei de saúde do Senhor no capítulo 29, ou seja, são vários capítulos em que os temas, eles nos aproximam de Deus, né? Nos aproximam do Salvador Jesus Cristo também. E o tema de dízimos e ofertas, ele nos mostra, como posso dizer, é uma das exigências, digamos assim, ou um dos predicados que nos faz decidirmos seguirmos a Cristo de verdade. Como eu disse para você, mexe no nosso bolso. E aí, quando a gente começa a tirar dinheiro do bolso para as ofertas da igreja, mostra que o nosso compromisso realmente é verdadeiro, é para valer, não é de brincadeira. Porque a gente está abrindo mão de bens materiais algumas vezes, como uma parte do nosso salário, para o reino de Deus na terra. Mas o que é o dízimo? Bom, nos tempos antigos, você vai ouvir falar sobre isso no Velho Testamento especialmente, tem várias escrituras, né? Profetas, por exemplo, como Abraão e Jacó, eles obedeceram ao mandamento de pagar 1/10 ou dízimo de toda a sua renda. Você vai ver isso também em Hebreus e em Gênesis, tá? Qualquer coisa vai estar aqui na aula também a referência. Nos tempos modernos, o profeta Joseph Smith recebeu revelação para toda a igreja, e eu vou dizer mais para você, a lei do dízimo, ela não é só para os membros da igreja. Se uma pessoa, ela bem soubesse, mesmo que não frequentasse igreja alguma, ela poderia muito bem viver a lei do dízimo. Vou explicar para você daqui a pouquinho por quê. O dízimo, a primeira presidência explicou que 1/10 de toda a sua renda anual se refere à nossa renda. Desde 1970, a primeira presidência da igreja, ela emitiu esse comunicado, né? Isso aqui está na doutrina do governo. Este será o início do dízimo do meu povo. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo, pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. O que seria isso? Digamos que você tem 10 moedas, um exemplo, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que seria o dízimo. Dízimo significa 10ª parte, ou 10%. Vamos dizer que aqui você tenha, por exemplo, 10 moedas. Dessas 10 moedas, uma delas é o dízimo. Você devolve para o Senhor através de uma oferta de dízimo. E para que serve essa oferta de dízimo? É muito tranquilo. É o seguinte, quando nós pagamos o dízimo, nós mostramos fidelidade ao Senhor. Sem dúvida nenhuma, como eu falei para você, estamos mexendo no nosso bolso. Mostra, assim, muita fidelidade ao Senhor. E também ensinamos o valor dessa lei a nossos filhos, ou seja, desde pequeno os nossos filhos aprendem a viver a lei do dízimo. A gente poderá ver, claro, lá em Malaquias, quando diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim toda a nação. Isso está lá em Malaquias, né? Pronto, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Onde diz exatamente isso que eu falei aqui, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para a recolherdes. Então, é um convite que Deus nos faz desde o Velho Testamento. E no Novo Testamento, quando Cristo disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também mostrando que nós devemos, e próprio Paulo também, quando trabalhava como apóstolo do Senhor, mostrando que era necessário que se desse ofertas à igreja para que a igreja pudesse ajudar outras pessoas também que estavam chegando à Irmandade. Você pode estar se perguntando, né, afinal de contas, para onde vai o dinheiro do dízimo? Nós já sabemos que o dízimo é 10% de toda a nossa renda, ou 10ª parte, ou a cada 10 partes, uma é do Senhor e 9 é sua. Mas para onde que vai esse dinheiro, ou essas ofertas? Nem sempre é dinheiro, né? Mas normalmente é. Primeiro ponto, construir, conservar e manter os templos da igreja no mundo inteiro, como também capelas e outros edifícios. Você está passando, você está frequentando a igreja, tem uma capela aí bonita na sua cidade? Pois é com dinheiro do dízimo que é construído. Templos, agora foi anunciado o templo de Goiânia, no Brasil, e também o templo de João Pessoa, minha terra. E esses templos serão construídos
Claro, também com o dinheiro dos dízimos dos membros fiéis da igreja. Outro ponto, prover recurso para os gastos das estacas, alas e outras unidades da igreja, que utilizam esses recursos para a realização de programas da igreja, que inclui o ensino do evangelho e atividades sociais e recreativas. Então, as atividades da Sociedade de Socorro, do Quórum de Elders, da Organização das Moças, Organização dos Rapazes, da Primária, essas organizações recebem também esse dinheiro que é vinda do dízimo, né? Ajudar também no programa missionário, também ajuda no programa missionário. Proporcionar instrução aos jovens por meio de escolas, seminários e institutos da igreja. Um outro ponto, imprimir e distribuir materiais para as aulas. E um outro ponto, auxiliar o trabalho do templo e de história da família. Se você já foi ao templo, você pode ver que a igreja não economiza quando o assunto é templos. Vamos falar agora sobre outras ofertas. Já falamos no capítulo 25 sobre o jejum, falamos também agora sobre o dízimo, mas existem, claro, também outras ofertas. Vou dar um pouquinho um replay aqui sobre oferta de jejum. Os membros da igreja, que uma vez por mês realizam um jejum, que seriam deixar de alimentar-se por 2 refeições, ou almoço e jantar, ou desjejum e almoço, 2 refeições. E quando ele deixa de utilizar 2 refeições, o dinheiro que ele calcula que ele ou ela deixou de gastar, faz uma oferta à igreja chamada oferta de jejum, para que os membros da igreja possam ser abençoados com esta oferta. Ou seja, quando a igreja vai, por exemplo, pagar uma conta de água de alguém, ou uma conta de luz de alguém da igreja que está precisando, que é fiel, que é dizimista, que tem vivido os mandamentos do Senhor, essas ofertas, elas vêm justamente, esse dinheiro vem da oferta de jejum. Lembrar você que o jejum também não é só ficar sem comer e sem beber. Também faz parte do domingo de jejum, frequentar a igreja e assistir e participar da reunião de testemunho e jejum, reunião sacramental de testemunho e jejum. Outras doações. Os membros da igreja podem fazer doações para outros empreendimentos da igreja, vejam bem, como o trabalho missionário, o Fundo Perpétuo de Educação, a construção de templos e também o auxílio humanitário. Muita gente sabe disso, mas outras também não sabem. A igreja mantém o serviço humanitário de ajuda a vítimas de desastres naturais, de catástrofes, terremotos, tsunami, fome. Onde tem necessidade, a igreja normalmente é uma das primeiras organizações a chegar no local para socorrer aquelas pessoas. E você também, que é membro da igreja ou não, você pode ajudar a igreja fazendo doações na coluna de auxílio humanitário. Aí uma parte final aqui da nossa aula de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte. Ora, eu vou participar deste programa de dízimos e ofertas, mas muita gente, e não é nada demais, busca ser abençoado. Falei para você lá no início, se você não é membro da igreja ou de igreja nenhuma, mesmo assim, se eu pudesse, se eu fosse um especialista em finanças, em educação financeira, que na igreja tem também especialista, cursos gratuitos, tá? Eu diria para você, viva a lei do dízimo e das ofertas. Por quê? A lei do dízimo, como eu já falei para vocês, não é uma lei exclusiva para os membros da igreja. É uma lei para toda a humanidade. O Senhor, ele fala lá em Malaquias, fazei prova de mim. Fazei prova do Senhor. Então, eu tive um companheiro na missão, há quase 30 anos atrás, em 1993, exatamente 30 anos atrás, o Elder B. Williams, ele me ensinou muita coisa, ele era um cara muito bom, trabalhava bastante como missionário, grande companheiro, mas ele me ensinou uma outra coisa, ele falou, olha, quando eu voltar para casa, quando terminar minha missão, eu quero pagar $20.000 de dízimo, porque ele é americano, vivia em Utah, American Fork, Utah. E ele falava, eu quero pagar $20.000 de dízimo. Porque se eu pagar 20 mil, significa que eu ganhei $200.000. Então, ele pensava assim, eu quero pagar mais, eu não quero pagar menos. Eu não quero pagar, por exemplo, R$100 de dízimo. Significa que eu estou ganhando R$1.000 por mês.
Não é uma renda que vai trazer um certo conforto para minha família. Se for essa renda que você tem, graças ao Pai Eterno, dá graças ao Senhor. Mas eu quero pagar, por exemplo, R$1.000 de dízimo. Por que eu quero pagar R$1.000? Porque eu quero ganhar 10 mil. Não é uma questão de lei da... Como é que é? Que as igrejas, algumas igrejas falam aí a lei da prosperidade. Não é isso. Não estou dizendo aqui a você que... pague isso que você vai ganhar isso. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, nos faz um convite. Fazer prova de mim. Se nós queremos pagar R$1.000 de dízimo para Ele, é porque nós já ganhamos 10 mil. Então não é aquela coisa que eu vou pagar para ver. Não, eu vi, eu recebi e agora eu paguei. À medida que eu recebi, por exemplo, R$1.000, paguei R$100, o Senhor vai me abençoar para que aqueles R$900 que eu fiquei, vai servir bastante, vai render muito e vai me abençoar muito. E além disso, Ele vai me abençoar para que nada me falte. Ele disse que vai abrir as janelas do céu para que caiam as bênçãos do céu. E não vai ter lugar para guardar todas as bênçãos. Então, se você começa a ser fiel no pouco, entre aspas, e você vai progredindo, você tem a chance de ser fiel também no muito. Então, o que eu posso falar para vocês é que, apesar de promessas de bênçãos, eu entendo que a maior bênção que a gente pode ter ao vivermos a lei do dízimo é nos aproximarmos de Deus, nos mantermos fiéis e próximos a Deus. É isso, nós estamos cumprindo com a lei que o Senhor nos pede, que vai abençoar a vida de outras pessoas, que vai usar para que outras pessoas sejam beneficiadas, mas além disso, também o Senhor vai nos abençoar. O presidente Gordon B. Hinckley, um dos presidentes da igreja já falecido, ele falou em 1997, olha só, o presidente Gordon B. Hinckley, ele disse que se as pessoas aceitarem o evangelho e o viverem, pagando os dízimos e ofertas, mesmo que seja pouco, o Senhor cumprirá a antiga promessa que Ele fez de que terão arroz no prato, roupas para vestir e um teto para abrigá-los. Não vejo nenhuma outra solução. Elas precisam de um poder maior do que os existentes na terra para elevá-las e ajudá-las. O presidente Hinckley falando, se nós queremos ter alimento, roupa e moradia, um dos princípios básicos é vivermos a lei do dízimo e também das ofertas. O Senhor, Ele também vai ajudar-nos a crescer no conhecimento sobre Deus, no testemunho e no poder de viver o Evangelho e inspirar a nossa família a fazer o mesmo. Eu gostaria que você entendesse que a lei do dízimo ela não é simplesmente uma lei material. Eu estou dando algo material, vou receber uma bênção material. Isso também é uma promessa do Senhor. Mas o mais importante é viver a lei espiritual, é entender o espírito da lei. Eu estou cumprindo uma lei, estou mexendo no meu bolso, fazendo doações para a igreja, e essas doações elas serão utilizadas para benefício e uso dos membros da igreja. Tá? Eu vou ter uma capela com ar-condicionado, com um banco mais confortável, com opções para uma reunião espiritual que nós teremos. E além disso, muitos irmãozinhos nossos, talvez eu, talvez você, estejamos passando por uma dificuldade financeira, porque ninguém está livre disso, e aí nós teremos pessoas doando, fazendo doações generosas de dízimos, de ofertas, como já falei para vocês, irão proporcionar ajuda a essas pessoas, tanto ajuda local como ajuda humanitária, como já foi falado aqui. Bom, a aula de hoje foi essa. A aula de hoje nós falamos sobre dízimos e ofertas. Sei que tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas têm alguns comentários falando, não precisa mais pagar o dízimo. Eu sempre falo o seguinte, dízimo é uma escolha. Você escolhe viver ou não a lei do dízimo. Eu escolhi viver. Houveram momentos difíceis? Houveram, em que eu não fui muito sábio. Antes de pagar primeiro o dízimo, fui pagar outras coisas e depois faltava o dinheiro do dízimo. E eu pensava, pago no mês seguinte dobrava. Então é o seguinte, uma coisa que eu aprendi com um bispo que eu tive já há muitos anos atrás. Recebeu o seu salário, paga o dízimo e o restante vem depois. Colocai primeiro o reino de Deus em sua vida e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu fico por aqui agradecendo a você que está sempre conosco.
compartilhando com você o meu testemunho de que a lei do dízimo é uma lei sagrada, é uma lei que nos dá a oportunidade de participarmos de grandes bênçãos do Senhor, mas além disso, que não é o mais importante, nos dá a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. Se nós buscamos uma visão celestial, o reino celestial, viver com Deus, nada melhor do que participarmos do reino dele aqui na terra, contribuindo para o bem-estar de sua igreja e de seu povo. Este é o meu testemunho, compartilho com vocês e também a aula de hoje. Deixo com vocês o meu abraço, um beijo a todos. A gente se vê no próximo capítulo. E por falar nisso, o próximo capítulo, que eu vou deixar aqui também no card, quando esse vídeo estiver totalmente editado, totalmente configurado, vai ter um card aqui para você ser direcionado à próxima aula, que será a aula número 33, Trabalho Missionário. Eu vou explicar para você o que significa a obra missionária da Igreja e do Salvador Jesus Cristo. Tchau, até o próximo vídeo, até a próxima aula.